Quer saber tudo sobre uma das regiões mais complicadas, mais difíceis e conflituosas do mundo, que é o Oriente Médio? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, vamos discutir um pouquinho na aula de hoje sobre quem é o Oriente Médio, por que ele é tão conflituoso assim, por que chama tanta atenção. Com toda certeza, pegando na geografia geral, a gente consegue dividir de várias maneiras essa geografia, né? Mas uma delas é a geografia do Brasil, geografia geral. Dentro da geografia geral, Oriente Médio, junto com China e Estados Unidos, e Europa também, vai a União Europeia, são os assuntos que têm mais chance de aparecer na sua prova. Por que o Oriente Médio é tão importante assim? Antes da gente entender isso, vamos primeiro entender o que é o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que ela se estende desde a Turquia até o Irã, passando pelo Golfo Pérsico e tal. Toda essa região, ela se encontra no continente asiático, a gente nunca pode esquecer isso. Eu falar Oriente Médio é o nome mais popular, claro, mas não tá errado eu falar que é o Sudoeste Asiático também. Se você pegar todo o continente asiático, o Oriente Médio tá ali bem no sudoeste da Ásia. Pessoal, mas tem uma dúvida, por que esse nome, né, Oriente Médio? Quem deu esse nome foi a galera da Europa Ocidental. Para eles, olha como que funcionava. O Oriente Próximo era como se fosse a Europa Oriental, pegando países como Hungria, Polônia, Ucrânia, Rússia. Isso era o Oriente Próximo para eles. O Extremo Oriente aí já pegava todo o Sudeste Asiático, Índia, China, Japão e por aí vai, e o Oriente Médio era o que estava no meio do caminho. Ou seja, o Oriente Próximo era o que estava próximo ali para eles, segundo o referencial da Europa Ocidental, o Oriente Médio era o meio do caminho, aonde a gente tem o Sudeste Asiático, e Extremo Oriente, China, Japão, Índia e por aí vai. Então esse nome Oriente Médio vem de uma concepção europeia, só que popularizou o negócio, tá? Por que ele é tão importante assim? Eu sei que tá vindo na cabeça de vocês petróleo. E tá certo, é um dos motivos. Mas não é só isso. O Oriente Médio, ele tem muito mais coisa que chama atenção, além da questão do petróleo. Por exemplo, ó, vocês sabiam que, historicamente, aqui na América do Sul, Chile e, por exemplo, Peru, têm conflitos seculares? Um deles, para saber, por exemplo, quem criou o ceviche, é um conflito importante. Foram os peruanos. Chilenos, não briguem comigo, tá? Se tiver alguns chilenos aqui vendo aqui. Mas assim, eles têm brigas seculares, têm disputas, por exemplo, para saída para o mar. Venezuela e Colômbia disputam territórios há muito tempo, percebe? Geopoliticamente grandes rivais. E a gente ouve falar muito menos do que a questão palestina, do que o Irã, do que a Síria. Por que será? Eu diria para vocês que o mundo, ele só se importa com o que afeta financeiramente, economicamente os países, né? O que afeta financeiramente o bolso da população. E o Oriente Médio, ele tem essa capacidade. Por quê? Porque ele é uma região extremamente estratégica. Estratégica, claro, do ponto de vista de petróleo, que com certeza é o que está passando na cabeça de vocês, tá certo? Mas não só. O Oriente Médio, por exemplo, além do petróleo que ele tem, 2/3 do petróleo mundial, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ele é o berço das 3 mais tradicionais, e percebam aqui, galera, que eu não estou colocando questão de importância, questão de valor, mas das 3 mais tradicionais religiões monoteístas, ou seja, religiões que acreditam em um só Deus. Isso é verdade, né? Qual que é aí? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo, tá bom? E a gente não pode esquecer também que o Oriente Médio ele é conhecido por ser um nó geográfico. Professor, como assim? Um nó geográfico. Quando você pensa no nó, é uma confluência de cordas, né? Você faz ali para ter um nozinho. O Oriente Médio é justamente isso, porque ele está bem no meio. Se a gente for pegar da Europa, berço da civilização ocidental, da África e do restante do continente asiático. Ou seja, o Oriente Médio, ele é o ponto de partida. Antigamente, a gente até tinha noção, por exemplo, dos mapas TIO. O que é esses mapas TIO? Mapas bem antigos, onde nem tinha noção da totalidade, que colocava, por exemplo, Jerusalém como centro do mapa, Israel como centro do mapa. Por quê, galera? Porque é um nó geográfico. E sendo esse nó geográfico, sendo essa região de passagem, rotas comerciais, rotas de pessoas, existem uma série de consequências super importantes, humanamente e economicamente para essa região. Nas próximas aulas, então, a gente vai discutir um pouquinho a questão do petróleo, qual a importância de ser o berço dessas 3 principais religiões e por ser o nó geográfico. Mas antes, ó, tira um print aqui.
Pegando as potencialidades do Oriente Médio, claro que a primeira coisa que vem na cabeça da gente são os combustíveis fósseis. E faz sentido, claro, o Oriente Médio ele tem, para vocês terem uma noção, 2/3, ou seja, 65% das reservas, não da produção, tá? Das reservas mundiais de petróleo. É muita coisa. Por que isso aconteceu? A gente sabe que o petróleo é um combustível fóssil formado pelo soterramento de matéria orgânica marinha. Há muito tempo atrás, milhões de anos atrás, toda essa regiãozinha que a gente chama hoje de Península Arábica, ela estava debaixo do oceano. E aí começou a soterrar matéria orgânica, começou a acumular sedimentos, matéria orgânica, sedimentos, foi se transformando em petróleo. Aconteceu uma epirogênese positiva, que é um movimento de placa tectônica. Toda essa parte da Península Arábica atingiu a superfície e lá você tem uma quantidade assim, de petróleo gigantesco e de facílima exploração. Então, se você observar a tabelinha das maiores reservas, você vai ter aí Irã, Iraque, Arábia Saudita. Percebam que não são todos os países do Oriente Médio que estão aí. Você pega, sei lá, a Turquia, por exemplo, não tem tanto petróleo, a Síria não tem tanto petróleo, Israel não tem petróleo, Líbano não tem petróleo, porque o que tem petróleo não é o Oriente Médio como um todo. Eu diria para vocês que o que tem petróleo é o chamado Golfo Pérsico, a Península Arábica. Aí sim, essa região que tem petróleo no Oriente Médio. E a gente sabe que o petróleo, ele é conhecido como o ouro negro, né? O ouro negro no sentido que ele é muito rico, traz muitas riquezas, mas também grande desigualdade social. É o problema que vem do petróleo. Geralmente você tem uma elite que ali controla a produção, ou que é amigo de quem controla a produção, e grande parte da população não consegue ter acesso a esses benefícios, não consegue ter acesso, porque o petróleo, quando você exporta, ele traz dinheiro para o seu país. Mas se não tiver políticas públicas de distribuição de renda, liberdade econômica, coisa que vale, que é uma coisa que é muito escassa no Oriente Médio, claro que vai ter uma concentração cada vez maior desses recursos. Então, antigamente, a exploração ela era feita por um conjunto de empresas chamadas de as Sete Irmãs. Professor, quem que são essas Sete Irmãs? São empresas privadas norte-americanas ou europeias que exploravam aquele petróleo. Claro, pessoal, você não tinha tecnologia, recursos para os países do Oriente Médio, muito pobres, que foram gravemente ali prejudicados pelo imperialismo europeu, que dividiu os países de acordo com seus próprios interesses, incentivou guerras locais entre etnias diferentes, vertentes religiosas diferentes, xiitas, sunitas, tal. Então era muito complicado para eles terem tecnologia própria para fazer a própria produção. Então o que aconteceu? As empresas estrangeiras eram que realizavam essa exploração. Só que, claro, o petróleo, até porque o consumo era menor, a produção era muito mais significativa, não era um recurso que a gente via como finito. Ah, vai acabar. A gente não tinha muito essa noção. Petróleo é uma coisa baratinha, você comprava ali um barril de petróleo a 2, 3 dólares. A gente está no momento hoje, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas que o barril de petróleo está em torno de uns 40 dólares o barril e na época era 2, 3 dólares o barril, percebe? Era muito baratinho, era mais barato que água, se for levar ao pé da letra. E até que na década de 60, esses países do Oriente Médio, eles decidiram que estava ficando muito complicado, que eles tinham um recurso que eles sabiam que era importante, só que quem ficava com a maior parte dos lucros não eram esses países, e sim essas Sete Irmãs. Eles criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP, ela nasceu com a intenção de se comportar como um cartel. Ah, professor, que bom, cartel. Nem sei o que é isso, né? O que é um cartel? Um cartel é um sistema econômico de prática de oligopólio. Você controla o preço ou a produção a fim de evitar a concorrência. Na época, como não eram eles que produziam, não faz muito sentido. A OPEP não tinha muito sentido na época da sua criação. Mas hoje, o que a OPEP faz? Liderado pela Arábia Saudita, que é o país que mais tem petróleo dentro da OPEP. Quando eles decidem, por exemplo, meu Deus, o petróleo está muito caro, o que a gente tem que fazer? Para incentivar a economia, para vender um pouco mais de petróleo, eles vão lá e aumentam a produção, porque jogando mais petróleo no mercado, consequentemente o petróleo cai de preço. A Arábia Saudita e os demais países acham que o petróleo está muito barato. O que eles fazem? Eles reduzem a produção a fim de aumentar o preço. Ou seja, a OPEP é uma organização em que os países que fazem parte produzem cotas, eles combinam o quanto que eles vão produzir e, consequentemente, combinam o preço que eles vão conseguir vender os seus produtos a fim de evitar a concorrência. Na época não tinha muito sentido, hoje acho que faz todo o sentido para esses países, tá? A grande parte de vocês já deve ter ouvido falar da OPEP e dos problemas econômicos que ela causa no mundo. Para vocês terem uma noção de como isso é importante, em 1973,
a gente vai ter uma das piores crises da história do capitalismo, que é essa aqui, ó, a famosíssima, sou famoso pra você, beleza? Crise do petróleo. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque a gente vai ter uma aula no canal falando só sobre a questão palestina. Vocês vão ver que vai acontecer uma guerra em 1973 chamada Guerra do Yom Kippur, que é uma guerra num feriado judeu, e os países ali do Oriente Médio, os países árabes, vão ficar pé da vida com o mundo ocidental, porque eles ajudaram os judeus e não os árabes. Como uma forma de retaliação, o que eles vão fazer? Eles vão nacionalizar as reservas. Então as 7 irmãs que exploravam, agora não vão ser mais elas. Agora os países do Oriente Médio mesmo, os países árabes, que vão controlar essa produção. Agora sim a OPEP ganha força. Por quê? Agora os países árabes que detêm as reservas. Um barril de petróleo que custava 2, 3 dólares, passou em menos de uma semana a custar 12 dólares o barril. Vocês percebem? Aí sim o mundo começou a ter medo. Aí sim o mundo começou a se ligar no Oriente Médio. Falar uma coisa meio trágica, mas juro pra vocês que é verdade. Até então, árabe e judeu se matava e ninguém tava nem aí, meu, dane-se o que acontece no Oriente Médio. Opa, agora começou a pegar no meu bolso. Agora começou a afetar o preço da produção do petróleo. Aí sim a gente começa a ter mais importância, começam os acordos de paz e por aí vai. Tá bom? Ou seja, a partir de 73 só que a gente vai ter noção da finitude dessa reserva. Hoje em dia a gente tem muito mais essa noção, né? O combustível não renovável, etc. Quando a gente fala dessa exploração do petróleo, o escoamento ele vai ser feito de duas maneiras. Você não pode levar de avião, né? Porque senão não vale a pena, você vai gastar muito combustível para ter pouco lucro. Esse escoamento ele pode ser terrestre, por meio de oleodutos, literalmente uns tubões assim que vão levando, escoando aquele petróleo. Só que para você conseguir escoar essa produção para a União Europeia, por exemplo, vai ter que passar por alguns paizinhos. Síria, ferrou. Iraque, ferrou. Turquia, mais ou menos. A Turquia é até um pouco mais ligada ao mundo ocidental. Se você quiser escoar por vias marítimas, aí ferrou com certeza para o mundo ocidental. Por quê? Porque quem controla a passagenzinha por onde passa todo o petróleo, quase todo o petróleo que é escoado do Golfo Pérsico, é justamente o Irã, por um estreito chamado de Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz é controlado pelo Irã, e o Irã sabe que a qualquer momento ele pode, por exemplo, fechar o Estreito de Hormuz e prejudicar muito o mundo ocidental. Percebe? A gente começa a entender o porquê que existem tantas influências no Oriente Médio. Porque os caras controlam a matriz energética mundial. Eu estou colocando aqui Estados Unidos, que, por exemplo, tem bases militares no Iraque, tem bases militares no Bahrein, que tem bases militares na Arábia Saudita, mas a gente não pode esquecer também da Rússia, que tem ligações fortíssimas com a Síria do Bashar al-Assad, que tem ligações fortíssimas com o Irã, por exemplo, cada vez mais, né, a parceria Rússia-Irã vem atingindo. A China interferindo em muitos países, fazendo uma parceria com a Rússia, também com Síria e com o Irã. Percebe? Então, assim, toda essa região de influência não é porque eles se preocupam, nossa, como eu gosto da galera do Oriente Médio, é porque é uma região estratégica. Um dos pontos é por conta dessa reserva de petróleo, tá bom? Alguns países árabes já se ligaram, os países do Oriente Médio já se ligaram que não faz muito sentido você depender tanto assim do petróleo e já vem tentando mudar um pouco a sua matriz econômica. Vocês, por exemplo, que são a elite burguesa econômica brasileira, com certeza já viajaram pelo mundo aí, né? Viajaram pelo Emirados Árabes, Dubai, comprando, fazer aquele centro de compras. Galera, Dubai, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente da aula, é uma coisa assim, de outro mundo, tá? Eu nunca fui, claro, mas eu adoro viajar pelo Google Earth lá. Talvez vocês também já tenham feito isso. Shoppings gigantescos, parques de neves, enfim, é uma coisa sensacional. Por quê? Porque eles estão querendo mudar um pouco a sua matriz econômica. Depender só do petróleo hoje é um pouco perigoso. Então eles estão querendo também atrair turistas para ser uma outra forma de angariar dinheiro. Belezinha? Galera, tira um print aqui, ó. Outra característica que confere grande importância também ao Oriente Médio é a característica de ser o berço, ou seja, o nascimento, ou região de nascimento das 3 mais tradicionais, não são as mais importantes. É ruim colocar juízo de valor numa religião, né? Claro, cada um tem a sua, tem que respeitar tal. Mas das 3 mais tradicionais religiões monoteístas, tá? Que é, em ordem cronológica, ou seja, da mais antiga para a mais recente, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu vou fazer aqui, galera, minha intenção não é fazer uma catequese aqui com vocês, a coisa que vale, passar para vocês de maneira bem simples como que essas religiões, elas não surgiram, mas a história mais recente delas e como que elas impactam na vida geopolítica daquela região.
Quando a gente fala do judaísmo, o principal livro ali que eles seguem é a famosíssima Torá, tá? A Torá, que ela é bem similar a algumas partes, né, não todas, ao Velho Testamento do cristianismo. O que os judeus acreditam? Os judeus acreditam que um dia vai vir Messias, que vai salvar a terra, trazer a paz, tal, essas coisas, né, enfim, etc. O que acontece? Para os judeus, esse Messias, ele ainda não chegou. Mas, no ano 0, tinha um judeu chamado Jesus Cristo, que se disse, eu sou Messias. E alguns judeus acreditaram que realmente Jesus era o Messias que veio para a Terra e vai fundar uma nova religião, uma religião baseada no Cristo, Jesus Cristo. E aí a gente vai ter o surgimento da Bíblia. Para vocês terem noção, galera, como a origem da religião ela é bem parecida, ou seja, os cristãos, eles nada mais são, exceto algumas diferenças ali pequenininhas, eles nada mais são do que judeus que acreditam que Messias já chegou para a Terra e que esse Messias se chama Jesus Cristo. Mas as histórias que existem, por exemplo, no Velho Testamento e na Torá, são bem parecidas. A questão do dilúvio, Adão e Eva, enfim, galera, toda a base, a história do Êxodo, tá, o Êxodo, o povo hebreu, por exemplo, que é o povo judeu, escolhido por Deus para que quando foi escravizado pelo povo egípcio, aí teve a questão de Moisés, que abriu, tal, toda essa mesma história existe tanto no Velho Testamento da Bíblia, que é a história dos cristãos antes da vinda de Jesus, como existe também na Torá. Professor, é por isso que judeu não comemora o Natal? Exatamente. Judeu não comemora o Natal por quê? Porque o Natal não é o nascimento de Jesus? Para os judeus, Jesus era um cara tipo, legal, pô, interessante, mais um falso profeta. Existiram vários falsos profetas ao longo da história para os judeus. Jesus era só mais um deles. Não comemora o Natal, não comemora a Páscoa. Por quê? Porque são feriados tipicamente cristãos, tá bom? A Bíblia é dividida em Novo Testamento, que é depois do nascimento de Jesus, e Velho Testamento antes, e no ano 622 depois de Cristo. Lembrando, galera, que o judaísmo, ele é a religião, uma das religiões mais antigas, tá? Que se tem noção aí. Já o islamismo, quem segue o islamismo são os muçulmanos, é muito mais recente. O principal livro que eles seguem é um livro chamado de Alcorão. Professor, eu sei que no islamismo tem algumas diferenças ali, não tem? Tem uma série de vertentes. Assim como, por exemplo, se você for cristão, você sabe que existem várias vertentes do cristianismo. Você tem, por exemplo, protestante, tem vários tipos de protestante, né? Os evangélicos, tem católicos, tem a igreja ortodoxa, presbiteriana e por aí vai. Ou seja, existem vários tipos de interpretação do cristianismo. A mesma coisa o islamismo. Só que a gente sabe que duas são as interpretações mais famosas, que pega grande parte dos seguidores, que são os sunitas e os xiitas. Se no cristianismo, se os judeus, né, eles estão esperando o Messias, Cristo já sabe que veio o Messias, que é Jesus Cristo. Os islâmicos, os muçulmanos, do que eles acreditam? Que teve um profeta, o profeta é chamado de Mohammed, também conhecido como Maomé, a gente aportuguesou o nome dele aqui para Maomé. Ele nasceu ali, né, em Medina e tal, e aí ele conseguiu, foi buscar a palavra, subiu lá no monte, trocou uma ideia, ótimo, né, mas escutou os ensinamentos do anjo Gabriel, repassou ali para os seus seguidores mais próximos, e eles em conjunto escreveram um livro sagrado, com os ensinamentos do anjo Gabriel, que estava repassando a mensagem de Deus, de Alá para eles, obviamente. Com essas mensagens foi escrito o Alcorão, que de verdade, galera, se vocês tiverem curiosidade, leiam. Acho que é bem interessante. É um livro todo ele escrito na forma de versos, na forma de poesia. Então imaginem vocês, um livro que foi escrito, galera, em 622 depois de Cristo, né, próximo ali dessa data, todo ele feito na forma de poesias, na forma de versos. Imagina as inúmeras interpretações que você pode fazer. E aí a gente já vai começar um papo aqui na nossa aula, que é o quê? Professor, muçulmano é meio explode e tal, né? Para com esse preconceito, pelo amor de Deus, tá bom? Porque depende da interpretação que você fizer da Bíblia, você pode ter uma interpretação extremamente conservadora. Para quem não conhece, eu recomendo muito que assista, por exemplo, um seriado chamado The Handmaid's Tale, que fala justamente isso, sobre um golpe de Estado lá nos Estados Unidos que instala uma sociedade cristã altamente conservadora, tudo baseado na Bíblia. Quer dizer, então, que todo cristão compactua com um seriado? Óbvio que não, né?
Com o judeu, judaísmo é a mesma coisa, depende da interpretação que você fizer, você pode ter uma sociedade extremamente conservadora. O islamismo é a mesma coisa. Tem islâmicos mais tradicionais, mais conservadores, a exemplo, a Arábia Saudita, Irã e por aí vai. E existem outros países que não têm essa característica, não são tão conservadores, opressores contra a mulher. Por quê? Porque a gente analisar um livro sagrado pelo seu hoje, ignorando o seu passado histórico, é um erro que a gente chama de anacronismo. Ou seja, você está considerando, trazendo para hoje, uma coisa que foi escrita há séculos atrás. Uma sociedade muito mais machista, muito mais patriarcal e coisa que o valha, tá bom? Mas enfim, o Maomé foi lá e teve o Alcorão, livro sagrado. Pô, legal. Maomé morreu. Maomé não deixou descendentes homens, mas ele tinha uma filha. Essa filha se casou com um cara chamado de Ali. Então, o genro do Maomé era um carinha chamado de Ali. Quando ele morreu, Maomé morreu, o Ali falou assim, gente, deixa comigo aqui, que eu consigo prosseguir a religião muçulmana. Vocês estamos juntos aí? Pô, beleza, estamos juntos. Você é o cara que pode realmente seguir com a religião. Esses caras que acreditaram em Ali, ou seja, no genro do Maomé, fundaram a vertente xiita. Já os que não acreditaram em Ali e começaram a seguir os seus seguidores mais próximos ali, principalmente os chamados califas, eles fundaram a vertente sunita. Professor, verdade, né? Os sunitas, eles são mais amenos e os xiitas são mais radicais. Esquece isso também. De novo, você pode ter sunitas radicais, Estado Islâmico é sunita, Al-Qaeda é sunita, percebe? E você pode ter xiitas mais radicais. Hoje, o Estado fundamentalista do Irã é um Estado xiita. Os xiitas, eles são minoria no mundo. Vou colocar aqui para vocês. Aproximadamente 20% da população muçulmana é xiita e aproximadamente 80% da população... Opa, coloquei errado aqui. E mais ou menos 80% da população é sunita. Claro que existem outras vertentes, né? Os alauítas, Bashar al-Assad, por exemplo, é um alauíta, tá? Não é um xiita nem mesmo um sunita. Mas são as diferentes interpretações. Pessoal, mas eu já ouvi falar, por exemplo, que a religião muçulmana, ela é meio radical, não é? Tem uns negócios ali que tem que se explodir, nada a ver, tá? Existem alguns preceitos da religião muçulmana que eu vou colocar aqui para vocês. Bem rapidinho, porque a minha intenção não é dar uma aula de catequese, e se vocês entenderem um pouco da religião. Dentre esses preceitos, a gente pode falar, por exemplo, a questão do Ramadã. Professor, o que é o Ramadã? É um período do ano, em mais ou menos umas 3 semanas, em que você não pode se alimentar e você não pode beber água, ingerir nenhum tipo de alimento, desde o nascer até o pôr do sol durante 3 semanas aproximadamente. Professor, mas por que isso? É como se fosse uma espécie de período de purificação. Os muçulmanos, eles acreditam muito nesses rituais, assim como os cristãos também acreditam, os judeus também acreditam. Religião tem muito dessa questão de tradição, rituais, tá? Então, o período de purificação. O Ramadã, que, enfim, né, é bem interessante. Outra questão bem legal da religião muçulmana é a questão da doação, a questão da caridade. E olha que interessante, quando a gente fala para os cristãos em geral, eles têm que pegar 10% do seu salário e doar para alguma igreja, etc. Os muçulmanos, eles não pedem para doar para as mesquitas. Claro que se você quiser, você pode doar, ajudar. Mas eles pedem para você doar diretamente para a galera carente, mais próxima. Ou seja, não tem um intermediário, uma instituição, etc. A doação como um método de vida. Praticamente ali como se fosse um dízimo, só que para a população diretamente. Outro conceito muito colocado errado, que é o conceito da jihad. Ah, professor, jihad, tá vendo como eles gostam ali, ó, de guerra? A jihad é conhecido como a guerra santa para os muçulmanos. Nada a ver, galera, é guerra santa, mas não no sentido de uma guerra santa de vou matar o cara, não é isso. É uma jihad, uma guerra santa de você com você mesmo, para seguir os preceitos do islamismo, porque, claro, você vai querer fugir, vai querer, sei lá, viver uma vida de prazeres mundanos, etc. E não é isso que a religião prega muitas das vezes. Então, uma guerra de você com você mesmo e uma guerra de você para converter outras pessoas ao islamismo. O senhor tá vendo? Os caras são chatos. Ah, tem cristão que não faz isso também. Não tem, percebe? Judeu não. Judeu realmente os caras nem estão nem aí se você não é judeu. Dane-se você. Mas os muçulmanos, os cristãos de maneira geral, também tem essa questão da conversão. Outro ponto importante que eles têm é a peregrinação. A peregrinação em direção a Meca. Galera, em Meca,
talvez a principal cidade sagrada ali para os muçulmanos, você vai ter a mesquita, justamente onde Maomé foi para os céus, uma cúpula dourada, e tem a Kaaba, fica ali na Arábia Saudita. A Kaaba, que é como se fosse uma espécie de pedra preta, tá? Em que os muçulmanos têm que ir lá e fazer a peregrinação, fazer a oração, pelo menos uma vez na sua vida. E claro, você tem que orar 5 vezes por dia em direção a Meca. Para quê, professor? De novo, purificação, enfim, um sinal de respeito às tradições ali que eles têm, tá bom? Professor, só tem uma coisa que eu me confundo. Tudo isso aqui no Oriente Médio, sim, tem cristão, tem judeu no Oriente Médio? Claro que tem. A gente não pode confundir, galera, isso é uma coisa bem importante, o que é etnia e o que é religião. Quando eu falo para vocês de uma etnia, é uma coisa que transcende a religião. A etnia, ela pega uma série de traços culturais. Alimentação, língua, fenótipo, costumes, religião, tudo isso está incumbindo dentro da etnia, tá? É um grupo. Já a religião é uma das características. Então, por exemplo, ó, se eu falar para vocês uma etnia, a etnia dos árabes. Árabe, beleza, é uma etnia. Mas existe a religião que os árabes, em maioria, praticam, que é o islamismo. Todo árabe é islâmico? É muçulmano? Não. Todo muçulmano é árabe? Claro que não, mas a grande maioria dos árabes é também muçulmano. Vou dar um exemplo, ó. Eu não sou muçulmano e não sou árabe também. Mas se eu quiser, por exemplo, me converter ao islamismo, é bem fácil. Basta você falar com muita fé, Alá é meu Deus, Maomé é seu profeta, etc. Você se converte ali automaticamente ao islamismo, né? Tem que ter fé no que você está falando, obviamente, né? Não é uma, tipo, mágica, aconteceu. Claro que não. Mas, o islamismo, então, eu me converti ao islamismo. Eu passo a ser árabe automaticamente? Claro que não, porque ser árabe é muito mais do que só seguir a religião muçulmana. Para vocês terem uma noção, o maior país muçulmano que existe no mundo nem é um país árabe, é a Indonésia. A Indonésia, ali no Sudeste Asiático, é o maior país muçulmano do mundo e não é um país árabe. Mas claro, o mundo árabe, onde se concentram as pessoas da etnia árabe, é principalmente no norte da África e no Oriente Médio. Mas a religião muçulmana vai muito além disso. Existem muçulmanos na Índia, existem muçulmanos na Indonésia, existem muçulmanos na China, existem muçulmanos na Ásia de maneira geral. Tudo bem? Deu pra entender aqui, galera? Então, ó, tira um print. A outra característica que também se faz muito presente no Oriente Médio é essa característica de ser um nó geográfico, ou seja, esse ponto de encontro entre Ásia, o restante da Ásia, né, claro, África e Europa, tá bom? Isso vai conferir ao Oriente Médio uma grande importância no comércio, rotas de gasodutos, oleodutos, etc. E também diversidade étnica, porque, claro, se é uma região de passagem, pessoas diferentes que passam acabam fazendo tchucu-tchucu, lá vocês sabem o que acontece, né, tal, e isso vai formando uma população muito diferenciada. Claro, a gente acha no nosso aqui, na nossa ignorância, no nosso preconceito, professor, é tudo muçulmano árabe. Não é, tá? Existem grandes diferenças ali. Por exemplo, eu elenquei para vocês 5 grupos étnicos diferentes que existem ali. Turco, por exemplo. Você chamar um turco de árabe, aliás, os dois ali que se odeiam bastante, tá? De maneira geral, é bem tenso. Os turcos, em geral, obviamente, eles vivem concentrados na Turquia, tá? E eles têm uma coisa em comum com os árabes, que, em geral, eles são muçulmanos, ou seja, seguem a religião muçulmana. Mas existem turcos de outras religiões também. Quando a gente fala dos persas, professor, Persa, do príncipe da Pérsia, tal, exatamente. Para quem não sabe, a Pérsia é o antigo Irã. Vocês sabiam que se a gente colocar, por exemplo, um iraquiano com um iraniano para conversar, eles não conseguem, sem um tradutor, claro. Por quê? Porque no Irã se fala Farsi e no Iraque se fala árabe. São etnias diferentes, são grupos étnicos diferentes. Só que no Irã, os persas também, em geral, são muçulmanos. E muçulmanos da vertente xiita. Pode ter um persa cristão? Pode ter um persa sunita? Pode, galera, não tem nenhum problema, tá bom? Os hebreus, que em geral no Oriente Médio vivem em Israel, talvez seja a grande diferença no mundo do Oriente Médio. Por quê? Porque os hebreus de Israel, eles são os judeus. Que, aliás, são bastante contestados aí. A gente vai ter uma aulinha para falar só sobre a questão palestina,
praticamente todos os grupos étnicos ali, todos os países, não gostam muito da presença dos judeus, de Israel. Até porque a gente sabe que a parceria que eles têm com os Estados Unidos é histórica e muito significativa ali para a região, de interferência, falta de soberania, etc. Os curdos, aí é uma grande questão, hein? Eles são o maior povo sem terra do mundo. Os curdos, eles são, em geral, também muçulmanos, tá bom? Mas eles são o maior povo sem pátria do mundo. Eles vivem como minoria no Irã, no Iraque, na Turquia, na Síria, na Armênia. Eles vivem como minoria nesses países. E o grande sonho desses caras é finalmente conseguir formar o que eles vão chamar de Kurdistão. Só que tem um pequeno probleminha. Qual que é o pequeno probleminha deles? Esses caras aqui, que são cerca de 25 a 35 milhões, é muito difícil, tá? Vou colocar 30 milhões porque é a média que a gente encontra por aí. Esses caras, eles querem formar o território deles, 30 milhões de pessoas, imagina, querendo formar o território deles. Por exemplo, na Turquia, grande parte do território turco. E numa região que é super estratégica para o Oriente Médio. Por quê? Porque se por um lado sobra petróleo no Oriente Médio, pelo outro falta água. E o Kurdistão, o território deles, fica justamente na nascente do rio Tigre e Eufrates, uma região muito estratégica para todos os países ali. O Iraque, por exemplo, é um país, né, que não tem muito o que reclamar da questão de água, pegando o Oriente Médio como um todo, que é uma região que sofre muito com estresse hídrico, porque fica na tal da Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Meio dos rios. Quais rios? Rio Tigre e Rio Eufrates. Então, algumas regiões no Oriente Médio são extremamente disputadas, e aí eu coloco para vocês as áreas próximas do Rio Jordão, disputado entre judeus e palestinos, entre Cisjordânia e Israel. E, por exemplo, a nascente do Rio Tigre e Eufrates, que fica uma disputa ali entre os curdos, entre a Turquia, entre o Iraque. E, de verdade, esses povos aqui, ó, eles são os que mais sofrem no Oriente Médio. Um dos, né, que mais sofrem ali no Oriente Médio. Não tem direitos políticos, não tem direito a votos. Recentemente, esses caras eles foram super importantes para combater o avanço do Estado Islâmico. Olha que interessante, né? O Estado Islâmico começou a ganhar muita força no Iraque e na Síria. Os norte-americanos financiaram economicamente e militarmente os curdos para conseguir combater o avanço por terra do Estado Islâmico. Só que, claro, isso incomodou muita gente. Por quê? Porque não que eles gostavam do Estado Islâmico, claro que não. Mas, opa, Estados Unidos, até entendo suas boas intenções, mas vocês vão querer armar os curdos que querem formar o Kurdistão e tirar meu território, e tirar meu território, e tirar o território do Iraque. Esse apoio financeiro norte-americano incomodou muitos países, tá bom? E os árabes, que claro, pessoal, são a grande maioria, que fica principalmente no que a gente vai chamar aqui de norte da África e no restante dos países do Oriente Médio. Exceto nos que eu destaquei para vocês, claro. Então, pessoal, olha que interessante, né? Essa é a diversidade étnica que existe na região. É uma diversidade muito grande, é uma diversidade muito significativa. Esses povos do Oriente Médio, em geral, como eu falei para vocês, eles sofrem muito com estresse hídrico. Existem alguns países que têm uma disputa muito grande pela água, até a própria questão palestina, que a gente vai falar num vídeo mais para frente. A questão da disputa do Rio Jordão também é super interessante. Então a gente tem que saber que as áreas próximas de rios, as áreas próximas dessas regiões, elas são extremamente ocupadas, são extremamente importantes, tá bom? Para esse povo que aí vive. Beleza? Galera, ó, tira um print aqui. Quando a gente pega, então, os aspectos humanos e econômicos do Oriente Médio, eles são relativamente simples a gente estudar, tá? Do ponto de vista humano, o Oriente Médio é uma região subdesenvolvida, então vai ter todos os traços de países subdesenvolvidos. Quando a gente fala de população, claro, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é, por exemplo, o estudo de uma pirâmide etária. A pirâmide etária dos países do Oriente Médio, ela vai ter aquele típico esquema de um país subdesenvolvido. Então, aquele triângulozão assim, ó, zão, triângulo grande. Por quê? Ele vai ter a base larga, demonstrando que existem muitos jovens, e um topo bastante estreito, demonstrando que existem bastante idosos. Aliás, tem um site, galera, bem interessante, chamado populationpyramid.net, algo assim, tá? Vou colocar o link aí para vocês, que ele mostra a pirâmide etária de todos os países. Alguns países que dependem muito de petróleo, é bem interessante você olhar a pirâmide. Por exemplo, vou colocar para vocês a pirâmide aí dos Emirados Árabes, por exemplo. A pirâmide dos Emirados Árabes, vocês podem perceber que tem uma distorção muito grande, uma população muito grande de adultos, mais ou menos de 20 a 40, 45 anos.
Professor, por que tem tantos homens de 20 a 40 a 45 anos? Porque nessa faixa são atraídos trabalhadores. Trabalhadores que, em geral, vão trabalhar nas indústrias petroquímicas. E eles não atraem mulheres para trabalhar, atraem homens. Então, nesses países que dependem muito do petróleo, a gente vai ver uma população de adultos muito maior de homens do que de mulheres. Mas não homens locais, claro, homens estrangeiros que vão trabalhar ali nas plataformas, na exploração de petróleo, tá bom? É um país, é uma região com grande desigualdade social, países que dependem muito da exportação de commodities, tem essa característica, que tem uma urbanização crescente, e isso é muito perigoso porque essa urbanização ela está sendo feita assim como foram feitas em todos os países subdesenvolvidos, de uma maneira muito rápida, mal planejada e concentrada. Então a gente tem a formação de grandes aglomerações que não têm saneamento básico adequado, que não tem um déficit habitacional muito grande, vai aumentar a violência, a desigualdade social, enfim, todos os problemas urbanos mais típicos de países subdesenvolvidos. Problemas não só sociais, problemas ambientais também. Ilha de calor, enchente, enfim, tudo que a gente... Quase não acontece aqui no Brasil, né? Então a gente sabe que quase não acontece aqui no Brasil. E, por conta dessa urbanização, os países eles vêm melhorando a sua qualidade de vida. Claro, não que a cidade, nossa, que perfeito que é. Mas morar na cidade, você já vai ter uma melhor condição de vida do que morar no campo, de maneira geral. Então as pessoas cada vez mais estão tendo acesso a saneamento básico, a medicina preventiva, curativa, e isso está levando os países do Oriente Médio a passarem por uma explosão demográfica. É uma característica, de maneira geral, um aumento muito significativo no número de jovens hoje. Claro, pessoal, está reduzindo a mortalidade, tá? Você está aumentando a natalidade. Então, o que isso está gerando para o país? A gente está tendo muitos jovens e muitos adultos no país. Isso está gerando problemas. Por quê? Porque jovem e adulto reclama, enche o saco, enche a paciência. No bom sentido, tá? Essa explosão demográfica, essa grande concentração e um déficit de serviços públicos adequados está fazendo com que comece a se contestar uma série de ditaduras que existem aí. A gente pega o Oriente Médio e o Norte da África, são regiões dos países árabes que estão cheios de ditaduras, sustentadas ou pela antiga União Soviética e hoje pela Rússia, ou pelos Estados Unidos, lá da época da Guerra Fria. E hoje, quando você tem esse aumento da insatisfação, carência de saúde, educação, a população ela começa a protestar. A gente começa a entender agora uma coisa que eu já falar numa próxima aula, que é a tal da Primavera Árabe. O que é a Primavera Árabe? Um movimento de insurreição pela democracia, fim de ditaduras, a população de jovens utilizando redes sociais, se comunicando, protestando, estão cansados desses governos totalitários. Isso também a gente pode fazer uma análise sobre um prisma demográfico. Claro, pessoal, aumentam muito os jovens e os adultos jovens e falta serviços públicos de qualidade. Manifestação ao que resta. Tudo bem? A gente tem Primavera Árabe, ou seja, essa luta pela democracia na Líbia, no Egito, na Síria, na Jordânia, enfim, galera, em grande parte dos países, no Iêmen, né, em grande parte dos países do Oriente Médio. Beleza? Já do ponto de vista econômico, o que a gente pode falar? Dividir nos três setores. Primário, que é o setor de extração de matéria-prima, secundário, o setor das indústrias, e o terciário é a prestação de serviços e comércio. Coloquei para vocês um destaque aqui de cada um. Do setor primário, é uma agricultura que depende muito de tecnologia. Por quê, professor? O Oriente Médio, de maneira geral, ele é extremamente montanhoso, é uma região de encontro, de choque de placas tectônicas e de um clima extremamente árido. É uma região muito continentalizada, distante de grandes mares, e que está próximo do 23, do 30 graus norte, que é uma zona de alta pressão atmosférica que expulsa os ventos úmidos. Toda essa região do 30 graus, ela tende a formar desertos. Se a gente pegar aquela macro-região do 30 graus norte, você tem o deserto do Saara, na África, você tem o grande deserto aqui no Oriente Médio, o deserto de Gobi na China, enfim, tá? Então é uma região montanhosa e muito árida. Tem algumas produções de alimentação típica deles, né? Frutas secas, tâmaras, tudo tal, mas o grande destaque é a pecuária nômade, principalmente a pecuária de transumância. Professor, o que é essa transumância? Transumância é a migração sazonal do gado. O rigor climático no Oriente Médio é muito grande. Então, no calor é muito quente e no inverno é muito frio. O que geralmente essa pecuária faz? Quando está no período de verão, para que o gado e essas pessoas não passem tanto calor, eles sobem o relevo e ficam em regiões mais altas, que em geral são mais frias. E quando está no período de inverno, que diminui muito a temperatura,
esse cultivo, essa produção, né, essa criação, sai dessas áreas mais altas onde é muito frio e vai para o lugar mais baixo onde é um pouco mais quente. Isso é a transhumância. É a migração sazonal, ou seja, a migração que depende da época do ano. Acontece muito ali no Afeganistão, Paquistão, etc, tá? Enfim. O grande destaque com certeza é Israel. Por quê? Israel, não que seja assim, nossa, que bom que é o clima de Israel. Não, é um deserto também. Só que Israel tem uma coisa que os outros países, em geral, não têm, que é tecnologia. Israel, de verdade, é como se fosse uma mini Europa, do ponto de vista social e econômico, no meio do Oriente Médio. Então eles têm muita tecnologia. Por exemplo, a técnica de gotejamento. Israel, mais de 50% da água que ele utiliza é de dessalinização da água do mar. Então, perceba, eles conseguem superar o rigor climático a partir de técnicas de irrigação, a partir de transformação de água salgada em água doce. Eles têm, por exemplo, um sistema de propriedades coletivas do Estado, que é um sistema de kibbutz. É bem possível que se você tem um amigo judeu, e um judeu assim mais ortodoxo, que segue mais à risca a religião, quando ele completa uns 16, 17 anos, ele vai para Israel, aprende a falar ali hebreu, né, hebraico, e vai trabalhar num kibbutz. Ele vai trabalhar para o Estado, fazendo uma produção para o Estado, e o Estado deixa ali, paga a moradia dele, para ele aprender a cultura israelense e por aí vai. Então, assim, Israel é um grande destaque. Tem uma altíssima produtividade, apesar das suas características físicas. Tá bom? Do setor secundário, com certeza as petroquímicas são o que chamam mais atenção. Hoje em dia existem sim petroquímicas estrangeiras, mas desde a nacionalização em 73, as petroquímicas são majoritariamente do Oriente Médio mesmo, e aí a gente tem aqueles grandes sheiks do petróleo na Arábia Saudita e tal. E do setor terciário, o que mais se destaca, claro, é o setor de turismo. A gente sabe que o Oriente Médio está percebendo que depender só do petróleo não é uma boa. Os países estão tentando mudar sua matriz energética para fontes mais renováveis, não tão poluentes. Não que o petróleo vá parar de ser utilizado, porque o petróleo é muito utilizado como matéria-prima para plástico, borracha, etc. Mas o petróleo ele tende a ter uma redução da sua participação. E aí, hoje, alguns países, e aí eu coloco para vocês, claro, Dubai, né, e Emirados Árabes como grande referência, mas não só, tá? O Líbano também aposta muito nessa questão do turismo, por exemplo, que é atrair turistas. E é um turismo, assim, no caso de Dubai, maçante, é uma coisa assim, que eles, por exemplo, criam ilhas artificiais, ilhas com formato de mapa-mundi, parece os meus mapa-mundis, tá? Meio esquemático assim, mas é mapa-mundi. Você tem ali aqueles coqueiros com hotéis, tudo muito luxuoso. O maior parque de gelo que existe no mundo fica também em Dubai. Hotel 6 estrelas, aquele que gravou, por exemplo, galera... Não, se não me engano, o que gravou foi da África do Sul, ou foi o de Dubai ou da África do Sul, que foi gravado, por exemplo, em Velozes e Furiosos. Então eles estão fazendo esse tipo de turismo ostentação mesmo. Eu, por exemplo, sou corintiano e lembro que quando o Corinthians foi campeão mundial em 2012, o Corinthians foi lá até o Japão e fez uma escalinha em Dubai. E aí começou a fazer compras, tá? Um turismo muito chique, coisas muito luxuosas. Os prédios maiores, tudo deles tem que ser referência. Os maiores do mundo, a praia mais bonita, as maiores ilhas artificiais, tudo assim, belíssimo. Para quê? Para atrair turistas, já que eles estão percebendo que depender só do petróleo não é uma boa. Claro, isso está solucionando? Não. Dubai, por exemplo, tem muita desigualdade social. Você tem ali a população que depende do turismo, tal, riquíssimo, talvez os lugares mais ricos de renda per capita do mundo, mas parte da população, pelo menos, ou foi expulsa dessas cidades mais turísticas, ou vive ali na grande miserabilidade. Beleza, galera? Tudo bem? Tira um print aqui da lousa. Então tá. Acho que era mais isso que eu tinha que discutir com vocês. Espero que vocês tenham curtido a aula. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.